E aí, vamos mergulhar hoje numa das comédias mais deliciosamente malucas de Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão. Se você já tentou ler e ficou meio perdido com tanto personagem e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, fica tranquilo que a gente vai organizar essa bagunça. Para começar, a nossa história acontece num lugar que é pura magia. Uma floresta encantada ali pertinho de Atenas, que vai virar o palco perfeito para uma mistura de amor, muita confusão e, claro, comédia da melhor qualidade. Essa é a grande pergunta da peça. A gente tem 3 grupos, 3 turmas que não têm nada a ver uma com a outra, cada uma com seus próprios problemas e objetivos, e todas elas vão parar, por acaso, no mesmo lugar. É aí que a coisa toda começa a desandar de um jeito muito divertido. Ok, vamos organizar o pensamento. Para entender o tamanho da confusão, primeiro a gente precisa saber quem são essas turmas e o que cada uma quer, porque todo mundo entra nessa floresta com uma missão muito clara na cabeça, sem fazer a menor ideia de que tem mais gente por ali. De um lado, temos os amantes, que estão fugindo da lei super rígida de Atenas. Depois, os atores, que são um bando de artesãos querendo ensaiar uma peça para o casamento do duque. E para completar, já morando na floresta, temos as fadas, com o rei e a rainha no meio de uma briga de casal daquelas. 3 objetivos diferentes num único lugar. A receita para o desastre. Ou para a comédia, né? Vamos começar com o pessoal do mundo real, os mortais. O problema todo começa na corte de Atenas, um lugar onde a lei e a ordem mandam, mas o amor nem tanto. Esse aí é o Egeu, pai da Hérmia. Ele chega pro duque Teseu com um problemão. A filha dele, a Hérmia, ama um cara chamado Lisandro. Só que o Egeu prometeu ela para outro, o Demétrio. E pela lei de Atenas, a palavra do pai era absoluta, ponto final. E o duque não alivia nem um pouco. Ele dá para Hérmia essas 3 opções, todas terríveis. Nenhuma delas, claro, inclui se casar com um cara que ela ama. Então, a situação é essa. Ela está presa entre a lei, a vontade do pai e o próprio coração. Sem ter para onde correr, Lisandro bola um plano: fugir de Atenas. Eles iriam para a casa de uma tia dele, onde a lei da cidade não os alcançaria. E o caminho para essa fuga, adivinha? A floresta. É assim que nosso primeiro grupo vai parar no meio do nosso cenário mágico. Agora a gente muda de mundo. Vamos entrar no universo que já habita essa floresta. Um lugar invisível para os olhos humanos, governado pelo rei e pela rainha das fadas, que, como eu disse, estão no meio de uma briga monumental. E o motivo da discórdia toda? Um jovem pajem. O Oberon quer um menino como seu servo, mas a Titânia se recusa a entregá-lo. Ela está criando o garoto por lealdade à mãe dele, que era uma de suas seguidoras e morreu no parto. Nenhum dos dois quer ceder. Mas o mais interessante aqui é que a briga deles não é só um probleminha de casal. A Titânia deixa bem claro que a raiva entre os dois bagunçou a natureza inteira. As estações do ano estão trocadas, tem enchente, as plantações não vingam, e o mundo dos mortais sofre as consequências sem nem imaginar que a culpa é de uma treta das fadas. Com tudo isso acontecendo, Shakespeare joga mais 2 elementos na fogueira para transformar esse drama em pura comédia. Uma flor mágica e um grupo de atores bem entusiasmados demais. Para se vingar da Titânia, o Oberon tem um plano. Ele manda o seu servo levar do Puck encontrar uma flor com um poder especial. A ideia é usar o suco dela para fazer a Titânia se apaixonar pela primeira coisa nojenta que ela vira ao acordar. E de quebra, ele também manda o Puck usar a poção no tal rapaz ateniense para ajudar uma moça que ele viu sendo desprezada. Enquanto isso, a nossa terceira turma entra na floresta para ensaiar a peça em segredo. É aí que a gente conhece o grande Nick Bottom. Ele é um ator tão cheio de si que acha que pode fazer todos os papéis, inclusive de um leão que não assusta as damas da plateia. Ele promete rugir suavemente. Essa autoconfiança toda vai fazer dele o alvo perfeito para a travessura do Punk. E é aqui que o circo pega fogo. Finalmente, todos esses mundos se chocam. Os amantes estão perdidos, as fadas estão em guerra, os atores estão tentando ensaiar. É a tempestade perfeita de erros, magia e confusão. O primeiro grande erro, claro, vem do Puck. Ele vê Lisandro e Hérmia dormindo e acha que Lisandro é o cara cruel de quem Oberon falou, então ele pinga a poção nos olhos dele. A primeira pessoa que Lisandro vê quando acorda é Helena. Resultado, ele se apaixona por ela na hora e larga a Hérmia falando sozinha. Mas a zoeira do Puck não para por aí. Ele encontra os atores ensaiando e, num passe de mágica, transforma a cabeça do Bottom na cabeça de um burro. Os companheiros dele saem correndo apavorados, gritando que foram enfeitiçados e deixam o coitado do Bottom sozinho, sem entender nada.
O timing cômico de Shakespeare aqui é simplesmente perfeito. No exato momento em que Bottom, com sua nova cabeça de burro, começa a cantar para mostrar que não tem medo, ele acorda a rainha das fadas, a Titânia, que já estava sob o efeito da poção. Adivinha qual é a primeira coisa que ela vê? Pois é, ela se apaixona perdidamente por ele. A confusão dos amantes chega no seu auge quando Oberon tenta consertar o erro do Puck e joga a poção nos olhos de Demétrio também. Agora, os dois homens amam a Helena e desprezam a Hérmia. E as duas, que eram melhores amigas, partem para a briga, trocando insultos bem pesados, muitos deles sobre a altura uma da outra. Então, resumindo a ópera tão caos generalizado, relacionamentos viraram de cabeça para baixo, a realidade foi distorcida pela magia e ninguém está entendendo mais nada. É um pesadelo, mas um pesadelo que faz a gente morrer de rir. E essa é a questão que a peça deixa pra gente. No final, a ordem volta, mas a memória daquela noite fica meio borrada, meio irreal. A peça nos convida a pensar sobre como o amor pode ser irracional e sobre essa linha bem fininha que separa a nossa vida real dos mundos estranhos e maravilhosos que a gente visita nos nossos sonhos.